Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Amado Espírito Santo, nós consagramos a Ti o dia de hoje, consagramos a nossa vida, a nossa família, consagramos, ó Deus, os desafios que temos essa semana e pedimos força, pedimos prosperidade, pedimos as bênçãos do Senhor cobrindo a nossa vida, que o Senhor nos abra caminhos, que o Senhor trabalhe nas coisas que não conseguimos resolver e oramos para que todo o Teu plano em favor de nós, da nossa casa, venha se cumprir. Entregamos tudo nas Tuas mãos e declaramos, ó Deus, a nossa dependência total e completa de Ti. Sem o Senhor não somos nada, precisamos de Ti. Declaramos a nossa dependência total do Senhor. O Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é aquele que nos protege. E sabemos, ó Deus, que seremos cuidados e guiados por Ti e pela Tua poderosa mão. No nome de Jesus Cristo, oramos, Pai, pedindo que cada pessoa que está entrando aqui nessa oração e aquelas que vão entrar durante o dia, sejam visitadas de uma forma sobrenatural. Doce e amado Espírito Santo, que o Senhor possa liberar do Teu favor sobre nós, que o Senhor possa falar conosco. Queremos ouvir a Tua doce voz, amado Espírito Santo, queremos a Tua condução, queremos o Teu cuidado em nossa vida. Essa pessoa, Pai, que está aí orando, está pedindo ao Senhor uma revelação, está pedindo uma direção, está pedindo que o Senhor a pegue pela mão e a conduza pelo caminho que o Senhor tem para ela. Senhor, nós Te pedimos, faça isso com ela e também faça comigo. Em o nome de Jesus Cristo, nós reconhecemos, ó Deus, a importância, a necessidade, a nossa dependência que precisamos ter do Espírito Santo de Deus, nosso amado Espírito Santo, o doce, amado Espírito Santo. Nós nos colocamos diante de Ti e pedimos, libera do Teu favor sobre as nossas vidas, libera do Teu cuidado, Senhor, sobre as nossas vidas. E nós oramos agora para que o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo comece a tocar na vida de cada pessoa que está clamando, está pedindo justiça, está pedindo cura, está pedindo libertação. No nome de Jesus Cristo, eu oro agora para que todo tipo de operação maligna contra a tua vida cesse, seja quebrado no poder de Jesus Cristo. Nós dizemos a doença, nós dizemos as dores no corpo, nós dizemos a todo o mal, renda-se ao poder de Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo, que a mão poderosa do Senhor venha sobre ti, que a mão poderosa do Senhor venha sobre a tua casa, que o Senhor te conduza, que o Senhor te guie, que o Senhor te direcione. Nós oramos em nome de Jesus, para que haja uma liberação sobrenatural agora sobre a vida de cada filho e filha do Senhor. Meu Deus, que seja quebrada agora a influência das trevas sobre os filhos, sobre o casamento, sobre a empresa, e declaramos a vida de Deus, o sangue de Jesus. Senhor, cubra cada área da nossa vida com o sangue precioso do nosso amado Jesus. Cubra com o Teu sangue a nossa vida. Em o nome de Jesus, nós clamamos o poder do sangue de Jesus, cobrindo a nossa vida, cobrindo cada área da nossa vida e nos guiando ao Teu propósito. Em o nome de Jesus Cristo. E queremos declarar, Pai, o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade
que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Pai, nós pedimos ao Senhor perdão por todos os nossos pecados e falhas. Ajuda-nos na nossa limitação e que agora, Pai, haja uma intervenção do céu na vida dessa pessoa. Haja uma intervenção do céu na sua casa, haja uma intervenção do céu na sua família, haja uma intervenção do céu na sua saúde. Oramos em o nome poderoso de Jesus Cristo, para que haja um liberar sobrenatural do céu sobre a vida dessa pessoa. Toque-a com teu poder agora. Oramos em nome de Jesus Cristo, oramos em nome de Jesus e te pedimos, toca, Pai. Toca nos teus filhos e filhas com o teu poder, toca nos teus filhos e filhas com a tua graça, que a glória de Deus toque nessa vida, que a glória de Deus encha o lugar que essa pessoa está, no nome de Jesus. E nós dizemos a toda doença, dizemos a toda dor, renda-se agora ao nome poderoso de Jesus Cristo. Oramos por uma cura total, oramos por uma cura completa no corpo físico dessa pessoa. E dizemos agora a todo câncer, dizemos a toda alergia, dizemos a todo tipo de infecção, inflamação, dores nos joelhos, nas pernas, dores, Pai, na coluna, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Oramos agora e declaramos saúde, o Deus do impossível, oramos agora para que o impossível seja liberado sobre a vida dessa pessoa. Oramos por milagres, por múltiplos milagres. Oramos por uma operação do céu, uma operação sobrenatural sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Que o poder de Deus te envolva, que o poder de Deus te toque, e aonde houver escuridão, aonde houver trevas, aonde houver uma influência do mal, seja agora quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Visita teus filhos e filhas, meu Pai. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Começamos a nossa semana com muita oração. Começamos a nossa semana crendo no poder de Deus e no agir do Espírito Santo. Amém? E você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a sua curtida aqui, por gentileza, para que o YouTube mande essa oração para muitas pessoas. Eu quero pedir a você que está aqui nessa oração, deixa a tua curtida e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus Cristo. Amém? Já deixa a tua curtida aqui também, para que o YouTube entenda que você se agrada e ele pode mandar para outras pessoas. Eu preciso da sua ajuda. Então mande essa oração para outras pessoas, porque Deus vai operar tremendamente aonde essa oração chegar. Amém? Eu creio no poder do sangue de Jesus, eu creio nisso. E o Senhor está visitando uma mulher chamada Isabel Lopes. Deus está te visitando agora, Isabel. O Senhor está quebrando correntes aí na tua vida, coisas que não deixavam você sair, sabe, de uma limitação. O Senhor está rompendo agora cadeias, amarras espirituais na tua vida. Receba um renovo de Deus também e não pare de tentar. Tem coisas que você tentou e você acabou desistindo porque você chegou só até um certo ponto e retrocedeu, mas agora o Senhor está quebrando correntes aí na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa de sobrenome Cunha que faz aniversário dia 17. Deus está visitando a tua vida. Você de sobrenome Cunha que faz aniversário dia 17. No nome de Jesus, eu libero uma palavra sobre a tua vida. As coisas não serão iguais. Muita coisa está sendo feita nova por Deus. E enquanto você espera, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em teu favor.
Amém? Não desista. Não desista do que Deus tem preparado para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra para a vida do Mateus e também a vida da Larissa, que estão aí me escutando. Deus está visitando a casa de vocês. E Deus está visitando com promessa do alto. Tem promessa do alto chegando na casa de vocês. Tem um novo tempo que Deus está estabelecendo sobre a vida e sobre o ministério de vocês. No nome de Jesus Cristo. Eu vejo também muita revelação chegando, muitas coisas novas que Deus está abrindo, que Deus está fazendo. Aleluia! Receba dessa graça, receba desse favor do alto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E você que está aqui junto comigo, ao vivo, nessa oração, é importante você pegar essa instrução do dia de hoje. Amém? É muito importante você pegar essa instrução, porque há um trabalhar de Deus aqui, há um trabalhar do Espírito Santo aqui. Eu quero falar um pouco hoje sobre as promessas que atrasam porque você tem falado demais. Eu vou repetir: promessas que atrasam porque falamos demais. Tem muitas promessas que podem estar travadas no mundo espiritual porque temos falado demais. A Bíblia diz que aquele que não tropeça em palavras, tal varão é perfeito. Nós não podemos cobrar das pessoas uma perfeição na palavra. Não podemos, porque todos nós tropeçamos. Falamos demais, falamos de menos. Muitas vezes falamos fora do tempo. Às vezes somos agressivos com palavras, somos injustos com as pessoas. Acabamos, muitas vezes, deixando com que a ira tome conta de nós, a raiva, a injustiça, e entramos num terreno muito perigoso, que é de atrasar as promessas que Deus tem na nossa vida. É exatamente o que você está ouvindo. Tem promessas que atrasam por falar demais. Você fala demais e você tem promessas na sua vida que acabam sendo retidas porque você não aprendeu a falar ainda. E eu quero levar você a essa compreensão hoje. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, ele passa por sábio. Até o tolo. Quanto mais o justo. O que o justo, ao saber falar, para onde Deus o leva? O que Deus faz na vida daquele que sabe colocar uma trava na sua língua? Que escolhe as palavras antes de falar. E mesmo que você tenha anos de fé, mesmo que você já tenha uma caminhada com Deus, você tropeça em palavras porque você não é perfeito e nunca será. Mas o que acontece é que nós precisamos ter cuidado com aquilo que falamos. E quando tropeçarmos em palavras, devemos ter um arrependimento muito profundo, muito genuíno, para não voltar a cair no mesmo erro. A saber que as palavras ferem as pessoas, as palavras machucam as pessoas. E quando você machucar alguém, você tem que se arrepender profundamente, para que você não volte a fazer aquilo, para que você não volte a falar daquele jeito. Entenda, Deus não quer que você fale. Deus não quer que você fale de qualquer jeito. Deus quer que você fale como Jesus iria falar. Assim como Jesus. E eu sei que isso não é fácil, é um padrão assim altíssimo, mas a gente tem que começar a se corrigir. Devemos aprender, a falar na hora certa. Até naquilo que a gente posta, a gente tem que cuidar para não estar ferindo ninguém, para não estar dando indireta para ninguém. Tem coisas que não são necessárias. Você, falar ou você de alguma maneira gesticular. Se você ofende uma pessoa, a Bíblia diz que essa pessoa vai resistir mais do que uma fortaleza. Ou seja, você não vai instruir ela falando errado. Você não vai corrigi-la falando de uma forma tola. Não, você vai corrigi-la em amor. É em amor que as coisas mudam. Então, o silêncio é um poder espiritual. Há momentos que a atitude mais ungida e poderosa que você pode ter é não dizer absolutamente nada. As maiores revelações do céu não vêm para os barulhentos,
mas para aqueles que sabem se calar. Aqueles que aprenderam a ficar quietos. Aprenderam, sabe, a baixar a cabeça e a dizer: Senhor, Tu estás no controle de todas as coisas, eu não vou pecar com os meus lábios, eu não vou agredir ninguém, eu não vou machucar ninguém com as minhas palavras. Eu entendi que o silêncio, ele não é fraqueza, o silêncio é a estratégia de Deus na nossa vida. Muitos estão perdendo bênçãos e até atrasando promessas, porque falam demais. Você falar mal das pessoas, você falar de um episódio que já aconteceu, você está pecando. Porque, sabe, nossa língua, ela deve estar convertida. A nossa língua deve se dobrar ao Espírito Santo. Então tem coisas que o Espírito de Deus não quer que você fale. Eu sei que às vezes é mais fácil criticar, é mais fácil falar de alguém, é mais fácil, sabe, de alguma maneira se justificar, mas Deus não quer isso. Então, há momentos que é melhor você ficar quieto mesmo, se calar. Tem assuntos que Deus não quer mais que eu fale. Eu entendi isso. Tem assuntos que Deus não quer mais que eu fale. Tem situações do passado que Deus não quer que eu me meta, que Deus não quer que eu fale. Deus quer que eu fique quieto. E é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que obedecer o Espírito Santo. A Bíblia diz em Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Em vez de eu ficar reclamando das coisas que não dão certo na minha vida, em vez de eu ficar reclamando daquilo que ainda não chegou ou daquilo que ainda eu não consegui, eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que louvar a Ele. Eu não devo abrir a minha boca para amaldiçoar, para reclamar. Eu não posso viver em murmuração, eu tenho que viver em louvor. Deus não quer que eu viva em murmuração, Deus quer que eu viva em louvor. Há pessoas que vão sempre, sabe, como eu digo, lamber o passado. Por quê? Porque elas vão lembrar das feridas, das machucaduras que fizeram contra ela. E há coisas que a gente não pode ficar lembrando, a gente tem que seguir em frente. Então eu tenho que cuidar daquilo que eu falo. Eu tenho que cuidar daquilo que eu quero declarar, porque a maneira como eu falo pode mostrar um coração ferido, pode mostrar um coração machucado, e aí sim eu abro a porta para o inferno agir. Então eu tenho que ter cuidado com tudo que eu falo e da maneira como eu falo do passado. Eu tenho que ter cuidado, porque às vezes relatando alguma coisa do passado, eu posso estar ferindo pessoas. Então eu não irei falar. Eu não posso usar a minha língua para ferir ninguém. Eu tenho que usar a minha língua para louvar a Deus. Eu tenho que usar a minha língua para edificar pessoas. Eu tenho que usar a minha língua para ser uma bênção na vida de alguém e não ser um atrapalho. Eu não posso usar a minha língua para difamar as pessoas. Eu não posso usar a minha língua, sabe, para tirar o crédito das pessoas. E às vezes nós erramos porque não falamos da maneira certa. Não falamos, sabe, com honra, não falamos com nobreza, falamos de forma negativa. E que Deus nos perdoe por toda vez que nós tropeçamos em nossas palavras. Que Deus nos perdoe por toda vez que nós não usamos a nossa língua como um instrumento de justiça, mas usamos a nossa língua como um instrumento de punição. Que Deus tenha misericórdia de nós. Existe um perigo de nós falarmos também antes do tempo. Em Lucas 1:20, a Bíblia nos fala da revelação que Zacarias teve e que ele ficou mudo por incredulidade. Mas ele também ficou mudo porque ele precisava se calar. Ele precisava se calar e acreditar na promessa divina. Por isso eu aprendo uma coisa: quer não sabotar o seu próprio milagre? Aprenda a ficar quieto. Não exponha tudo, não discuta com insensatos. A Bíblia diz, Mateus 7,6, não lanceis pérolas aos porcos. Ou seja, para de gastar saliva com pessoas que, sabe, não vai contribuir para nada o que você vai falar. Tem gente que você quer até argumentar com elas, mas se você argumentar, você vai perder a sua razão. Então Deus não quer que você perca seu tempo, é melhor você se calar. Eu aprendi uma coisa, discirna quando falar e quando calar.
Davi falou com coragem contra Golias, mas ficou em silêncio diante de Saul. Nem toda batalha precisa da nossa voz, algumas precisam só do nosso silêncio. E compreender isso é sabedoria. Tem gente que vive muito tempo aqui nessa terra, 50 anos, 70 anos, 80 anos, e nunca aprende que há tempos de ficar calado. Há tempos de ficar calado, há tempos, sabe, de louvar a Deus, há tempos de não querer dar nem a opinião, porque até para dar a nossa opinião, tem que dar a opinião com sabedoria, tem que dar a opinião com discernimento, tem que dar a opinião até com direção de Deus, senão você acaba até atrapalhando. Eu já aprendi uma coisa, às vezes até o nosso conselho atrapalha porque ele vem fora de hora. Então, quando falarmos, temos que balizar as nossas palavras, elas têm que serem balanceadas, palavras balanceadas têm que sair da nossa boca. E mais, você tem que entender a maneira como você fala das pessoas ao teu redor, a maneira como você fala do teu passado, pode abrir promessas ou pode travar promessas de Deus. Então eu preciso ter cuidado, eu preciso escolher as palavras quando eu falo de pessoas, quando eu falo do passado, quando eu falo de quem está próximo de mim, porque eu posso travar o meu destino, eu posso travar o destino da minha casa pelas palavras da minha boca. Deus testa a sua língua antes de te exaltar. Isso é bíblico, eu vou mostrar para você. A Bíblia diz em Mateus 5,37, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Será que você consegue permanecer calmo diante das críticas? Ou você já sai desferindo, sabe, golpes, porque você está recebendo golpe? Você consegue permanecer em silêncio diante dos teus inimigos? A Bíblia diz que como cordeiro mudo ele foi levado ao matador. E quem é que é o nosso exemplo? Eu acho interessante que às vezes, sabe, as pessoas têm Jesus como exemplo em tantas coisas, mas não têm o exemplo de Jesus na maneira como ele usava as palavras. Ele poderia, sabe, se defender diante dos seus acusadores, ele poderia rebater, ele poderia fazer muitas coisas, mas ele escolheu não fazer. Ele escolheu não fazer. E sabe por quê? Porque ninguém foi tão sábio como Jesus. Ninguém é tão sábio como Jesus. Calar-se é sabedoria e é vitória. Talvez você diga assim, não, mas eu tenho que me defender. Não, você não tem que se defender. Você tem que aprender a se calar. Você tem que aprender a se calar. E um detalhe, não se calar por um momento, aprender a se calar e realmente entregar aquele assunto nas mãos de Deus, deixar Deus trabalhar. Eu aprendi uma coisa, que eu não tenho que entregar a Deus só orações, eu tenho que entregar a Deus também aquilo que eu tenho vontade de falar. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido, entregar a Deus aquilo que eu tenho vontade de falar. Eu tenho que entregar a Deus e realmente colocar nas mãos de Deus e não tirar isso mais. Até não tenho nem interesse de pegar essas palavras, porque eu sei que quando Deus nos manda nos calar, Ele está trabalhando em algo. Ou seja, é como se Deus fosse fazer alguma coisa por mim. Eu não vou precisar fazer, Ele vai fazer por mim. Sabe, Ele vai trabalhar em meu favor, Ele vai agir em meu favor. Glória a Deus. Amém? Escreve aqui nos comentários a palavra o silêncio é poderoso. Escreve aí, o silêncio é poderoso. Eu deixo essa palavra no teu coração. À noite, na oração da noite eu continuo, tá? Eu quero lhe convidar nesse domingo, às 9 horas da manhã, nós vamos ter uma grande reunião. E se você puder assistir essa palavra, vai ser algo muito profético, muito forte que Deus colocou no meu coração para liberar. Eu gostaria que você estivesse hoje ao vivo com a gente, às 9 horas da manhã. Vai ser uma bênção, vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Amém? Vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Eu quero pedir a cada pessoa que entrou aqui nessa oração, cada pessoa que entrou aqui, deixa sua curtida aqui nesse vídeo e me ajuda a compartilhar essa oração com pelo menos 10 pessoas. Amém? Manda aí para pelo menos 10. Você que recebeu essa palavra, você que entende que eu estou aqui por um propósito de Deus. Amém? Eu estou aqui por um propósito de Deus. Você que entende isso, sabe que eu tenho sido bênção na tua vida. Abençoe a vida de outras pessoas, porque
essa é a missão que Deus me deu. Me ajude na minha missão. Eu sei que Deus vai te abençoar se você me ajudar na minha missão. Então pega o link aí, compartilha, manda para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero te abençoar agora. Amém? Eu quero te abençoar. Eu quero orar pela tua vida, pela tua casa. E às 9 da manhã vai começar a reunião. Não perca. Tá? Vai ser incrível, online, você vai poder assistir de qualquer lugar do Brasil, do mundo. Reúna a tua família para assistir esse culto, porque você vai receber ondas do poder de Deus. Amém? E mais um recado importante, Também quero pedir a você, essa semana, na quarta-feira, nós vamos ter a aula da Academia Kingdom Global, às 7 horas da manhã. Você que é meu aluno na academia, se prepare, porque está vindo aí muita coisa boa para você discernir ainda melhor a voz de Deus. E você que não é nosso aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno na Academia Kingdom Global. Você vai ver que incrível que vai ser a partir do momento que você começar a caminhar perto da gente, certo? A Academia Kingdom Global é essa proximidade, a Academia Kingdom Global é esse tempo que a gente tem toda semana para estarmos juntos e conectados nas coisas proféticas do Senhor. Amém? O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius7.com.br. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Doce e amado Espírito Santo de Deus, libera do teu favor agora sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo essa oração. Toque-a com teu poder, ó Deus, e com a tua graça. Que a unção de Deus venha sobre ela agora. No nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que a tua unção toque a vida dela. A tua unção toque a vida dela, toque-a com teu poder, amado Espírito Santo. Toque-a com a tua graça, amado Espírito Santo. No nome de Jesus, que cada pessoa que está orando aqui comigo seja visitada pelo teu poder agora. Eu oro, Espírito Santo, para que essa pessoa seja visitada agora pela glória de Deus. Tu és o Deus do impossível e há pessoas aqui com situações impossíveis. Escreve aqui nos comentários, agora, neste momento, apresente a Deus toda a situação impossível na tua vida, que você precisa de um milagre, que você precisa de uma intervenção. Senhor Jesus Cristo, toca com o teu poder agora, toca com o teu poder em cada pedido de oração. Cada pedido de oração aqui, Senhor, toca com o teu poder, toca com a tua graça, amado Espírito Santo. Libera do teu poder agora. E eu oro por curas extraordinárias. Eu oro por provisões extraordinárias, por grandes portas abertas, pela abundância chegando, pelo mover de Deus entrando na vida dessa pessoa, a salvação entrando nessa casa, o Senhor dando experiências sobrenaturais para essa casa, para essa família. Oramos em nome de Jesus Cristo, para que um mover sobrenatural seja liberado agora. Em nome de Jesus, Senhor Jesus, toque-os. Toque-os com o teu poder, toque-os, Pai. Toca nessa família, Pai. Toca, Pai, toca com o teu poder, toca com a tua graça, que o favor do Senhor seja liberado agora, em o nome de Jesus. Libera do teu favor sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder e toque-os com a tua graça agora. Aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, que seja curado. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados, que haja uma restauração total no corpo físico dessa pessoa, que ela seja restaurada agora pelo poder de Deus. Senhor, toque-a com o teu poder, toque-a com a tua graça, agora, Senhor. Agora, toque-a, Pai, no nome de Jesus, e que todo peso espiritual, todo jugo seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. Visita teus filhos e filhas, Pai, libera do teu poder, libera do teu favor agora, e nós oramos para que essa semana seja uma semana de milagres. Todo pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários, Pai, que o impossível de Deus aconteça nessa pessoa, na casa dela, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Será que você consegue mandar essa oração para 10 pessoas? Amém? Desejar, eu te agradeço. Gratidão a Deus pela tua vida. Amém? Gratidão a Deus pela tua vida. Me ajude a compartilhar essa oração. Paz e prosperidade a todos e até amanhã. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente,
na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, consagramos a Ti a nossa vida, consagramos a Ti o nosso dia e Te pedimos, nos dê a força para vencermos, nos dê a força para avançarmos, nos dê a força para vivermos o plano, o propósito, o destino que o Senhor tem para a nossa vida. Nos dê da sabedoria divina, nos dê da Tua graça, do Teu favor. E nós Te pedimos, Pai, libera uma palavra do céu sobre as nossas vidas no dia de hoje. E nós cremos, ó Deus, na presença do doce, amado e querido Espírito Santo de Deus. Reconhecemos as nossas imperfeições, as nossas limitações e pedimos perdão, Senhor. E queremos nos aproximar de Ti, queremos andar perto do Espírito Santo, queremos que o Espírito Santo nos guie, queremos ser conduzidos pelo doce e amado Espírito Santo. No nome de Jesus, Senhor, eu quero profetizar as bênçãos do Salmo 91 sobre a vida de cada pessoa que está aqui. E declaramos, ó Deus, que não há impossíveis para o Deus do impossível. Não há impossíveis para o Deus que pode todas as coisas. Por isso, Senhor, eu quero declarar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus, Tu és o Deus do impossível. Nós cremos, Tu és o Deus do impossível, invocamos a majestade santa, invocamos o poderoso nome de Jesus Cristo e declaramos agora para toda pessoa que está num tratamento, seja um tratamento para engravidar, um tratamento para câncer, um tratamento para alergia, um tratamento para esclerose, qualquer tipo de tratamento, nós oramos agora e liberamos uma palavra, fazemos o que Jesus ensinou, orar pelos doentes, e oramos agora no nome de Jesus Cristo, para que toda doença se dobre agora, para que toda infecção se dobre agora, para que todo problema que tem diagnóstico de impossível, tem diagnóstico de terminal, tem diagnóstico sem reversão, todo problema renda-se agora ao poderoso nome de Jesus Cristo. Que essa palavra, ela vá muito além da tua casa, que essa palavra toque no teu familiar que está num leito de hospital. No nome de Jesus nós oramos também por pessoas que têm impossibilidades físicas. Nós oramos por milagres de restauração em movimentos, restauração da saúde, restauração, meu Deus, do coração, restauração dos pulmões, restauração, meu Deus, das pernas, dos joelhos. Nós oramos por um milagre na vida dessa pessoa.
E também agora oramos, declarando por terra todo tipo de obstáculo, todo tipo de ação maligna contra a tua vida, tudo aquilo que vem para causar medo, tudo aquilo que vem para causar afronta, tudo aquilo que vem para perturbar, tudo aquilo que luta contra a tua paz, luta contra a tua alegria, tudo aquilo que drena as tuas forças, tudo aquilo que está combatendo espiritualmente contra ti. Nós declaramos: ser livre, ser livre, ser liberto, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que a mão do Senhor seja sobre ti agora. Meu Pai querido, toca na vida dessa pessoa, toca, Senhor, na sua vida, toca na sua família, no nome de Jesus Cristo. Envolve essa pessoa com o teu poder, doce e amado Espírito Santo. Nós chamamos a presença do Espírito Santo aqui para essa oração e pedimos: vem sobre nós, nos envolva, queremos ouvir a tua voz, que a glória do Senhor encha esse lugar que estamos, que a glória do Senhor nos toque, que essa presença santa tire completamente toda a sujeira do mundo, toda a sujeira do pecado e lave as nossas vestes completamente. Doce e amado Espírito Santo, vem sobre nós. Queremos a tua condução na nossa vida, queremos a tua direção na nossa vida. E essa pessoa, Pai, que nunca teve uma experiência com o doce e amado Espírito Santo, que essa pessoa seja tocada pela presença de Deus, que seus ouvidos sejam abertos, seus ouvidos espirituais sejam abertos, no nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, até para essa pessoa, Pai, que o coração dela está contaminado, está cheio de críticas, está cheio de invejas, está cheio de mágoas, está cheio de opiniões, de argumentos que lutam contra a vontade do Espírito Santo. Que essa pessoa seja visitada agora, que o Senhor fale com ela, que a presença do Senhor a envolva, sim, no nome de Jesus Cristo. Toque, Senhor, toque com o teu poder, doce e amado Espírito Santo. Toque com o teu poder, doce e amado Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Envolva essa pessoa, que a glória de Deus seja sentida no carro, no metrô, no ônibus, no escritório, dentro de casa, na cozinha, aonde essa pessoa está ouvindo essa oração. Que o poder de Deus agora envolva este lugar, que esse ambiente seja tomado pela glória de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Enquanto eu orava, eu vi uma porta muito simples de madeira, mas eu vi também uma inscrição nessa porta, e o Senhor me mostrou alguém tentando entrar por uma porta que, sabe, fácil de entrar, mas não conseguia entrar. Fácil de entrar é como se ela estivesse impedida de entrar nesse lugar. E o Senhor me mostrou o porquê. É porque você não está discernindo o que Deus está falando contigo. Tem portas que é promessa de Deus o teu acesso por ela, mas você não vai entrar enquanto não reconhecer a voz do Senhor, a informação do Senhor. Essa porta só será aberta quando você entender o que Deus está falando com você. Então não é a força física, não é a força humana, não é a capacidade natural, não é o que você sabe fazer que vai fazer você entrar por essa porta. É você reconhecer a voz do Senhor. É você conseguir discernir o que o Senhor está falando contigo. Foi isso que Deus me mostrou agora nessa oração que nós estamos. O Senhor me disse: é seu direito entrar por algumas portas, é promessa dEle você entrar por algumas portas, mas você só vai entrar quando você reconhecer o que Deus está falando com você.
Se você reconhecer o que Deus está falando com você, você vai entrar por essa porta e você vai acessar grandes coisas que Deus tem reservado para a tua vida. Aleluia! Deus tem coisas reservadas para nós. Deus tem coisas reservadas para nós, mas para isso precisamos discernir a sua voz, o que Deus está falando conosco. Tem uma pessoa que se chama Mirelle Batista, que está aí me ouvindo. Deus está te visitando agora. Seja você quem for, o Espírito Santo está soprando algo sobre a tua vida. Você vai avançar, você vai romper e Deus vai trazer conquistas na tua vida. Tem uma pessoa de sobrenome Miranda e o nome de alguém muito próximo de você é Lúcio, também Miranda, familiar teu. E Deus está visitando a tua casa. Deus está visitando a tua casa. Vai ter salvação dentro da tua casa, vai ter transformação. Tem muita resposta de oração que está chegando na tua casa. Aleluia, glória a Deus. Tem uma pessoa com uma forte dor no ombro direito, uma dor muito forte. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, ser curado, que essa dor agora renda-se a Jesus Cristo, ao nome poderoso de Jesus Cristo. Glória a Deus. Tem uma pessoa que mora nos Estados Unidos, que está me ouvindo nesse momento e trabalha para alguém, trabalha para uma pessoa, trabalha para um americano, para uma americana, trabalha para uma americana. Deus está visitando você agora. Você entrou aqui nessa oração pedindo para Deus falar contigo, pedindo para Deus te dar uma resposta. E sim, foi Deus que te colocou nesse lugar. E Ele vai te honrar nesse lugar. Aguarda o tempo de Deus para todas as coisas. Porque esse é só o começo. É o começo das outras portas que Deus vai abrir. Honre essa porta, porque foi a porta que Deus abriu para você. No nome de Jesus Cristo. Aguarde aí, até o Senhor abrir aquilo que é promessa da tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero hoje compartilhar uma palavra ao coração de vocês. O Senhor tem falado muito comigo sobre ouvir o Espírito Santo. E você sabe que a coisa que mais me entristece na vida, a coisa que mais me entristece, a coisa que mais, mexe comigo, foi toda vez que eu falei uma coisa, ou eu agi errado, certo? Ou eu deixei a carne falar e não representei bem o meu amado e doce Espírito Santo. Todos nós tropeçamos em palavras. A Bíblia diz que quem não tropeça em palavras, tal varão é perfeito. Às vezes você está bravo com uma coisa, às vezes você está indignado com uma coisa, e você acaba falando, de forma às vezes grosseira, às vezes de forma desrespeitosa, você acaba entristecendo alguém. E o Espírito Santo que habita em nós, Ele já nos deu uma linguagem para falar. E toda vez que nós acabamos tropeçando em palavras, não estamos representando bem o amado Espírito Santo. Porque o Espírito Santo se comunica conosco, mas Ele não só se comunica, Ele também coloca as palavras dEle na nossa boca, para que a gente fale segundo o coração dEle, segundo aquilo que Ele está pulsando naquele momento. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água boa e água ruim. Não tem como sair água doce e água salgada. Então, os momentos que mais me entristeci na vida foi momentos que não representei bem o meu amado Espírito Santo por meio das minhas palavras, por meio das minhas atitudes. E toda vez que Deus me usou para profetizar para a vida de uma pessoa, para dar uma direção para alguém, para entregar uma revelação, uma interpretação de um sinal de Deus, de algo profético que apareceu para aquela pessoa, ela veio buscar minha ajuda, eu dei a direção para ela, eu ajudei ela. Me sinto feliz por muitas vezes comunicar, a vontade, o desejo, a direção do meu amado Espírito Santo, mas me entristeço
toda vez que não represento bem Ele. Tem pessoas que não têm cuidado das suas palavras porque não conhecem o Espírito Santo. Não conhecem o amado Espírito Santo, porque se conhecessem o amado Espírito Santo, eles iriam agir diferente. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem, até a nossa fala muda imediatamente. Em Joel 2:28 a Bíblia diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Quando o Espírito Santo vem, as manifestações vêm junto com Ele. Quando o Espírito Santo se move num lugar, as manifestações de Deus também vêm para aquele lugar. E a Bíblia diz aqui que quando o Espírito ele é derramado, a Bíblia diz que os velhos sonham. A Bíblia diz que os jovens têm visões. E diz que nossos filhos e nossas filhas, eles profetizam. Porque quando o Espírito Santo se move, esses eventos sobrenaturais, essa linguagem do Espírito Santo, ela é liberada. A maior marca de alguém que é cheio do Espírito Santo é que ele não fala para atingir alguém. A maior marca de alguém que é cheio do Espírito Santo é que ele vai falar segundo o coração de Deus. E como eu disse, todos nós erramos, falhamos, somos imperfeitos. Mas devemos pedir a Deus que Ele venha mais sobre nós, para que mudemos a nossa linguagem, para que mudemos a forma como falamos com as pessoas. Quando falamos bravos com alguém, nós as magoamos. Nós muitas vezes precipitamos em palavras, acabamos, mexendo no sentimento das pessoas, e isso não alegra o doce e amado Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi envolvido quando Jesus deu os mandamentos aos apóstolos antes da sua ascensão. Em Atos 1:2 a Bíblia diz: até o dia em que ele foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera antes de Jesus subir. Jesus deu mandamentos pelo Espírito Santo. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo ele está envolvido em toda a obra de Jesus aqui na terra. O Espírito Santo, sempre quando há uma ação de Jesus, o Espírito Santo está envolvido. É por isso que, nós devemos fazer as coisas para a glória de Deus, para que o Espírito Santo esteja envolvido naquilo. Nós precisamos que o Espírito Santo esteja envolvido na nossa caminhada, esteja envolvido nas nossas conversas, esteja envolvido nos nossos negócios. Não tente separar, Não tente separar os negócios, as reuniões que você tem com as pessoas. Não tente separar do Espírito Santo. Queira você, queira eu, ter o Espírito Santo envolvido em cada coisa, envolvido em cada negócio, envolvido, em qualquer reunião, envolvido em cada conversa, para que nós possamos honrar o nome de Jesus. E quando eu falo envolvido, eu estou falando que tudo que sair da sua boca, toda a sua forma de agir, seja para agradar o doce e amado Espírito Santo. O Espírito Santo, ele influencia até a sua conversa com os outros. Em Atos capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Eu me lembro, eu saí de viagem para um lugar, acredito que foi aqui em São Paulo, numa escola de profetas que eu tinha. E eu me lembro que eu comecei a conversar com uma pessoa. Essa pessoa não sabia que eu era crente, não sabia da minha fé, não sabia, o porquê que eu estava ali. Eu comecei a conversar com essa pessoa, e enquanto eu conversava com ela, ela começou a chorar. Ela disse: eu não sei, mas eu estou aqui perto de você, eu senti uma vontade de chorar.
senti uma vontade de chorar, me veio uma comoção. E eu disse: esse é o meu amado, que está comigo, o amado Espírito Santo. O amado Espírito Santo, quando está num lugar, quando o Espírito Santo está envolvendo um lugar, está envolvendo uma conversa, ele começa a trabalhar no interior da pessoa. Ele sabe como tocar no coração das pessoas. Aleluia! O Espírito Santo, ele conhece a todos e ele fala mais do que qualquer pessoa na terra. A Bíblia nos diz em Apocalipse 2, Apocalipse 11, 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele conhece a sua fraqueza, ele conhece a minha fraqueza, e quando ele vem, quando ele fala conosco, ele nos fortalece, ele nos coloca para cima, ele nos faz andar pelo caminho certo. É o Espírito Santo quem nos corrige e diz assim: filho, não foi legal a sua atitude. Você interpreta dessa maneira, mas ele deve ter lá dentro do seu interior, ele deve ter comunicado algo poderoso a você e ele deve ter dito assim: não, filho, eu não quero que você haja dessa maneira. Eu não quero que você comunique assim, eu não quero que você se porte assim. Eu não quero que você se envolva com isso, filho. Isso não faz parte da tua caminhada, isso não faz parte do destino, do plano profético que eu preparei para a tua vida. O Espírito Santo espera que eu e você o escute continuamente. No Salmos 95, para mim é um salmo lindo, a Bíblia diz: se hoje, olha só, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quando o Espírito Santo fala conosco e nós conseguimos reconhecer a sua voz, nós não podemos endurecer o nosso coração. Porque você sabe o que é endurecer o coração para Deus? Eu vou explicar para você, porque isso acontece muito comigo e contigo. Isso acontece com todo mundo. Você sabe quando que a gente endurece o nosso coração? Quando o doce e amado Espírito Santo fala algo conosco e nós ignoramos. Nós queremos seguir pela rota da carne. Queremos seguir pela rota da carne. Queremos fazer segundo a nossa vontade e não segundo a vontade do amado Espírito Santo. E se isso tem acontecido com você, peça perdão a Deus e diga: meu Deus, eu quero ouvir o Espírito Santo. Muitas vezes a voz do Espírito Santo, ela vai tirar, desejos do seu coração. Muitas vezes a voz do Espírito Santo, ela vai trabalhar você, ela vai trabalhar em você de uma forma que vai fazer você largar, aquilo que está desagradando a Deus. E Ele vai dizer: filho, você esteve aqui por um tempo, aprendeu a lição, agora eu quero que você se mova para cá, eu quero que você faça isso, eu quero que você viva esse tempo na sua vida. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, à voz da misericórdia, à voz do perdão, a voz que nos ensina a olhar para as pessoas diferente, a voz que nos ensina a dar uma segunda chance para as pessoas, a voz que nos ensina, a abandonar a justiça própria. Nós precisamos ouvir o amado Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero orar por você agora. Amém? Gratidão por quem é membro do canal aqui, por você que é aluno da nossa academia, Academia Kingdom Global. Gratidão também por você que usa o Superchat aqui. Deus te abençoe. 7 da manhã vai sair um podcast novo lá no meu canal A Voz, podcast A Voz. É só escrever assim, podcast A Voz. 7 da manhã, certo? Vamos ter um podcast incrível e eu convido você a estar com a gente. E também domingo agora, 9 horas da manhã, nós vamos ter uma grande reunião, uma reunião profética. E eu convido você a estar junto conosco. Eu não sou o pastor dessa igreja, mas eu congrego nessa igreja, ajudo nessa igreja e luto por essa igreja. Eu quero convidar você a domingo estar conosco às 9 horas da manhã, aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Amém? Posso orar por você? Eu gostaria que você escrevesse assim nos comentários: amado Espírito Santo. Escreva aí: amado Espírito Santo, fala comigo. O amado Espírito Santo vai falar contigo. O amado Espírito Santo vai falar contigo.
Aleluia, aleluia. Ele fala: a minha oração é para que você ouça a voz do amado Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E também quero pedir a oração de vocês. Meu contrato com a Band vai encerrar agora semana que vem, mas eu vou continuar na Rede TV. Todo sábado às 10 da manhã estou ali, guerreando para permanecer no horário, tá? E eu peço a oração de vocês, em nome de Jesus. Vamos orar? Ore conosco, em nome de Jesus, doce e amado Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ser guiados por Ti. E queremos, Pai, receber direções do Senhor, receber visões, receber sonhos. Queremos receber a profecia, queremos receber a revelação, queremos receber a resposta para decisões importantes que temos na nossa vida. Fala conosco. Senhor, fala conosco. Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa oração, que ela seja tocada agora pela Tua presença, que a Tua presença envolva essa pessoa. Que a Tua presença envolva este lugar. Meu Deus, tira de nós todo sentimento ruim. Tira de nós, Pai, toda dúvida. Tira de nós toda incredulidade. Tira de nós, Pai, essa dureza de coração. Nós queremos Te ouvir, amado Espírito Santo. Nós queremos ser guiados por Ti. Nós queremos ser conduzidos por Ti. E que cada pessoa que está aqui nessa oração, que ela receba agora a força das Tuas palavras, que ela receba ânimo das Tuas palavras, que ela receba favor das Tuas palavras. Sim, amado Espírito Santo, sopra do Teu poder, sopra do Teu favor sobre a vida dessa pessoa, que ela receba essa energia que vem do céu, que ela receba essa força que vem do Senhor. Sim, amado Espírito Santo, a Tua palavra nos levanta, a Tua palavra nos ergue, a Tua palavra nos sustenta, amado Espírito Santo. Senhor, coloca uma fome nessa pessoa, no coração dela, pela Tua presença, para Te agradar, para Te buscar, para voltar os seus olhos para Ti. E até aqueles que saíram da direção do Senhor, meu Deus, que pela voz do Espírito Santo haja ajustes. Que pela voz do Espírito Santo agora haja um retorno para a direção certa, para o caminho certo, para aquilo que o Senhor tem preparado. Senhor, que a Tua doce presença entre nesse lugar e que pessoas sejam visitadas agora pela glória de Deus. Que a glória de Deus toque nessa pessoa, que a glória de Deus toque neste ambiente. Senhor, que pessoas sejam visitadas agora pelo doce e amado Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Seja um canal de Deus e mande essa oração para amigos, para parentes, para grupos que você está. 7 da manhã, podcast, e às 9 da manhã estou ao vivo com vocês. Paz a todos e que Deus abençoe o nosso dia. Até mais, querido.